Mas eu quero aproveitar esse momento para a gente compartilhar, então, um tema que foi o tema do último livro que nós escrevemos, né? O impacto social da reforma. A reforma protestante implica num impacto social muito grande. E a gente quer conversar, então, um pouco sobre esse tema, tá? Quais foram os impactos que a reforma protestante, na verdade, ela deixou na sociedade? Um evento que aconteceu no século XVI. Mas nós hoje sofremos a ação dele. Nós hoje temos, de fato, algo na sociedade que veio desse tempo. Quero conversar com você sobre isso, na verdade. E para introduzir esse assunto, eu quero usar o que Jesus falou sobre o tema da verdade. João 8,32 é conhecido de todos nós, e ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta a gente em todos os níveis, de todas as amarras. A verdade, ela quebra as nossas algemas, né? Jesus, quando fala que a verdade vai libertar a gente, eu penso que tem três aspectos interessantes da liberdade. Primeiro, libertar a gente da ignorância, né? A ignorância é um tipo de prisão, né? E a verdade vai nos libertar, então, de ignorarmos um assunto. Quando nós conhecermos a verdade sobre aquele assunto, nós seremos livres da ignorância. Então, a primeira libertação é a libertação da ignorância, né? A gente deixa de ser ignorante em algum fato. E isso nos liberta. Deixar de ser ignorante em algum fato, seja ele um fato político, seja ele um fato ligado à saúde, um fato ligado à história, um fato ligado à religião. A verdade vai trazer luz e vai nos libertar da ignorância naquele tema que muitas vezes nós ignoramos, nós não sabemos a respeito do assunto, né? Ninguém sabe tudo, na verdade, mas tem assuntos que são tão importantes que nós não deveríamos ignorá-los e não poderíamos ignorá-los, mas muitas vezes ignoramos, né? E a verdade, a primeira libertação que ela faz é da ignorância. A segunda libertação que ela faz é da mentira, porque às vezes nós conhecemos um assunto, porém o aspecto que nós conhecemos é uma falsa narrativa, é uma narrativa enganosa, é um ponto de vista que não é real, é uma indução ao erro. E muitos de nós conhecemos sobre alguns assuntos, mas os assuntos que nós conhecemos, o ponto de vista que nós absorvemos, porque aprendemos de outros, assimilamos através de um livro que não tinha, de fato, uma boa intenção ao falar sobre o tema, não mostrou as faces que o tema tem, e aí a gente absorve, às vezes, algo que não é real. É uma narrativa falsificada, uma narrativa com um interesse de alguém ou de algum grupo, né? Então, pode ser, a gente é liberto da ignorância, quando não sabemos sobre o tema. Nós somos libertos de uma falsa narrativa da mentira, né? Porque quando eu falo da mentira, eu costumo usar, né, uma comparação muito interessante, que na minha vida foi uma escravidão, durante os bons anos do princípio da minha vida. Eu assimilei uma mentira. Qual mentira que eu assimilei? E foi contada pela minha santa mãezinha. A mentira que eu assimilei foi que leite com manga matava, gente. Era altamente prejudicial à saúde, né? E durante os primeiros anos da minha vida, né, eu nunca tomava leite com manga. Depois eu descobri que era uma falsa narrativa. E a minha mãe, com toda a boa vontade, sem querer me enganar, mas ela passou aquela falsa narrativa para mim. Então, muitas vezes isso acontece na nossa história.
né? Falsas narrativas que por trás existem segundas intenções. Na verdade, muitas vezes nós tomamos como verdade. E aí a verdade nos liberta, além da ignorância, também da falsa narrativa. E o terceiro aspecto da liberdade é nos libertar do julgo, da imposição. Porque a falsa narrativa, ela tem como objetivo impor algo, nos trazer julgo em um aspecto da área da vida da gente. Toda falsa narrativa, ela tem consigo um ideal, ela persegue um objetivo. E, normalmente, o objetivo é impor um julgo, um tipo de domínio, um tipo de escravidão, um tipo de opressão de um certo grupo ou de uma certa pessoa. Eles têm, a falsa narrativa tem essa intenção, né? Então, o conhecer a verdade que Jesus expõe, ele liberta da ignorância, liberta, eu penso claramente, da mentira, da falsa narrativa e liberta do julgo. Por isso que Jesus nos ensinou a conhecer a verdade, e a verdade que ele expõe, né, a verdade que ele trabalha é a verdade do reino dos céus, é a verdade sobre Deus, é a verdade sobre a eternidade, que as muitas narrativas existentes faziam o homem errar, mas agora ele traz a verdade, e a verdade liberta. Quantos de nós temos sido libertos pela verdade do Evangelho? Essa é a primeira questão que eu quero conversar com você, porque conhecer a verdade sobre a reforma protestante, conhecer a história real e a influência que ela tem, faz a diferença na vida cristã, faz a diferença na nossa compreensão da nossa história hoje, do nosso tempo hoje, faz a diferença no que nós pensamos na sociedade hoje. Conhecer a verdade sobre a influência da reforma protestante, para muitos de nós cristãos, né, que às vezes não damos valor a esse conhecimento, às vezes não buscamos informação sobre ele, pode fazer toda a diferença nesse contexto atual que nós estamos vivendo. Por que eu digo isso? Porque esse contexto social é de uma guerra cultural. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu quero compartilhar com você, não só, obviamente, né, nessa aula, o que eu penso, né, mas o que algumas pessoas, alguns historiadores e sociólogos falam sobre a reforma protestante. Tá? E eu separei aqui alguns que falam sobre ela, e um deles é o historiador cubano, Justo González. Justo González, ele fala algo muito precioso sobre o estudo da reforma. Ele diz que a reforma protestante, os resultados dela, estão entre nós no presente e eles estão influenciando a nossa perspectiva. Eles não só aconteceram lá no século XVI, eles não só fizeram uma ruptura no século XVI, mas eles estão influenciando o nosso presente e estão na nossa perspectiva de futuro. A nossa perspectiva. Eles continuam influenciando fortemente a vida religiosa, a vida cristã, a sociedade, não só no presente, mas nas perspectivas que nós temos. Tá? Justo Gonçalves é um dos historiadores cubanos que escrevem sobre a reforma protestante. A reforma, a influência dela está entre nós, no presente, e eu quero usar essa colocação do González, de que ela está no presente e influenciando a nossa perspectiva. Quero observar um tema, por exemplo, cristão, em especial cristão, voltado ao povo chamado evangélico, né? Porque o cristão é bem genérico, mas o evangélico é mais particular, né? As igrejas evangélicas. Então, um tema muito voltado, por exemplo, que pode exemplificar essa influência
da reforma protestante, agora, no presente, eu quero compartilhar com você, por exemplo, nós temos, nas nossas igrejas evangélicas, o costume de celebrarmos a ceia do Senhor, né? Em algumas igrejas fazem em períodos diferentes, né? 2 em 2 meses, 3 meses, mês, todo mês, algumas toda semana, né? Mas a Santa Ceia é uma prática do povo evangélico e, de uma forma muito especial, ela é comemorada na igreja evangélica. Agora, de onde vem a nossa teologia da ceia? A nossa explicação da Santa Ceia? De onde vem a teologia evangélica da Santa Ceia? E eu vou dizer para você que ela não vem da Igreja Católica, porque a Igreja Católica pensa a Santa Ceia, ela pensa como uma doutrina que ela conhece como transubstanciação. Essa é uma doutrina católica sobre a Santa Ceia do Senhor. É uma doutrina católica, a transubstanciação. Ou seja, a igreja, no seu pensar teológico, no seu fazer teológico, ela entende a Santa Ceia como uma doutrina, um corpo doutrinário muito importante para ela, tá? Como todo o povo cristão, é muito importante para ela, é um sacramento para ela, é algo muito importante, uma ordem do Senhor que eles precisam cumprir. Agora, eles entendem que a participação desse sacramento para a Igreja Católica, que para nós é a Santa Ceia, um mandamento do Senhor, a doutrina da transubstanciação é fundamental entender isso. Porque a transubstanciação, a hóstia, ela é essa transubstanciação, ela se transforma numa substância nova. A hóstia, que é fabricada para o momento da chamada do sacramento da Eucaristia, da Santa Ceia Católica, ela é primeiro fabricada lá na padaria, por quem a fabrica, mas quando ela vai para o altar, quando ela é colocada diante do corpo da igreja, quando ela é oficializada pelo sacerdote, aquela hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo. É no corpo e no sangue de Jesus. Esse é o pensar católico sobre a teologia da Santa Ceia, do sacramento, da Eucaristia, como eles chamam. O católico, né, basicamente, entende a Santa Ceia como essa transubstanciação, a transformação daquela hóstia no corpo e no sangue de Jesus. E esse ensino é basilar para a Igreja Católica. É basilar. A Igreja Luterana, ela, a partir de Lutero, obviamente, né, com a Reforma Protestante, ela teve uma outra teologia. E a teologia proposta pela Igreja Luterana, começou, obviamente, com Lutero, pensou a teologia da transubstanciação de forma diferente. Lutero propôs o seguinte: não acontece uma transformação da hóstia no corpo de Cristo. Essa transformação não acontece. Mas Lutero propôs uma outra teologia, a teologia da consubstanciação. A consubstanciação, então, era o ensino de Lutero, onde na Santa Ceia do Senhor não se transformava o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo, mas tinha a mesma substância, era a consubstanciação. Eles tinham a substância do corpo e do sangue de Cristo. Isso foi uma interpretação a partir de Lutero, e a Igreja Luterana usou agora a doutrina da consubstanciação. Agora, de onde vem, então, o nosso pensamento? Você já ceiou na sua igreja, muitos de nós somos cristãos, ceiamos nas nossas igrejas. E qual é o ensino que você tem na sua igreja? Eu estou no Evangelho há 43 anos. Já participei de muitas ceias em diversas igrejas. Por estar em viagem, por estar participando
né, naquele momento de um evento. Então, em muitas igrejas eu participei da Santa Ceia. Mas nas igrejas evangélicas, transubstanciação nunca se falou, mas também nunca se falou em consubstanciação. Nós não ensinamos isso. O que a igreja evangélica ensina, na verdade, é que a Santa Ceia é um memorial. É um memorial que relembra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Tá certo? Todas as vezes que nós participamos lá, normalmente o ministro, o pastor ou quem está oficializando aquele momento, né, ele apresenta os textos lá que se referem à Santa Ceia e relembra claramente que é um memorial. Muitas vezes nós falamos, esse pão que está aqui é um pedaço de pão comum, esse suco de uva, né, que hoje nem utilizamos o vinho, é um vinho comum, né, não tem nada de especial ou de místico nele. Nós dizemos claramente, né, eu todo mês faço isso na minha igreja, né, isso é um memorial. Nós relembramos o corpo de Cristo, nós relembramos o sacrifício de Cristo. E ao relembrarmos, nós lembramos que temos um pacto com ele. Né? Isso é o ritual da Santa Ceia do Senhor. Mas não veio da Igreja Católica e também não veio de Lutero. De quem veio esse pensamento? É nosso. Nós é quem descobrimos isso e de repente começamos a ensiná-lo, alguns dos nossos pastores. Não é verdade isso. Isso veio, na verdade, da Suíça. Quem pensou a Santa Ceia como um memorial, o registro das primeiras pessoas que pensaram, um deles é Zwinglio. Zwinglio é o reformador suíço que fez a reforma em Zurique. Enquanto posteriormente Calvino vai fazer a reforma em Genebra, ele começa antes em Zurique. E é ele quem propõe primeiro que a Santa Ceia não era transubstanciação, não era consubstanciação, era tão somente um memorial. Era para relembrar o sacrifício. É em memória de mim. Né? E eu estou trazendo isso à tona com você para mostrar para você a realidade da influência da reforma protestante agora, hoje. Esse pensamento que nós desenvolvemos e que repetidamente fazemos na Igreja de Cristo, né, mês a mês, uma grande quantidade de igrejas, ele nasceu na Suíça, com Zwinglio. Ele não é nosso, nós não descobrimos isso. Nós não pensamos essa teologia. Ele veio com os nossos irmãos que vieram de fora, né? Alguns suíços, alguns suecos, alguns americanos, que vieram para o solo brasileiro e acreditaram nessa interpretação teológica de Zwinglio. Então, veja bem que nós muitas vezes estamos vivendo realidades no presente e nós não damos conta de que elas vieram lá da Reforma Protestante. Nós tratamos como se fosse nossa. Nós nos apropriamos dela. Isso é uma questão cultural, né? As questões culturais, elas passam por essa apropriação. Só que uma apropriação que muitas vezes é tão comum entre nós que nós achamos que ela é nossa. Né? Só que ela não é nossa. Ela veio importada do pensamento suíço. Né? Ninguém, antes de Zwinglio, havia pensado assim. Na verdade, não. E nem Lutero pensou dessa forma, Calvino também não pensou, mas Zwinglio pensou. Então, a igreja brasileira, na teologia da ceia, ela é zwingliana. Não tem dúvida nenhuma. Porque Calvino pensou como Lutero, não destonou de Lutero. Lutero pensou na consubstanciação. Agora, Zwinglio e também a sequência dos anabatistas que vieram depois pensaram na Santa Ceia como memória. Eu estou citando isso para você ver o quanto de influência nós temos e estamos vivendo no presente, como disse o Gonzalez, nós temos no presente, né, a influência desse passado e ele altera muitas vezes a nossa perspectiva. Ele influencia a nossa perspectiva. Então, veja como a reforma, de fato, ela foi e continua sendo importante, em especial para nós cristãos. Mas o que eu quero conversar com você, na verdade, não é
o impacto dela na religião. O impacto dela na religião tem muita gente, muitos livros, nós temos algumas informações. Mas eu queria conversar com você sobre o impacto social da reforma, fora do âmbito da igreja. A reforma protestante é importante fora do âmbito da igreja? Quem fala sobre isso são vários historiadores e sociólogos, da importância da reforma protestante fora do círculo da igreja. Eu quero citar aqui pelo menos três grandes historiadores que falam sobre esse tema. Tá? Todos três, obviamente, escrevem livros com o tema da reforma. Um deles é Carter Lindenberg, que escreve no seu livro A Reforma Protestante, e ele, com mais dois outros historiadores, um deles é Rony Pochia e Steve Osmond, eles pensam o seguinte: o Renascimento italiano e a Reforma Protestante foram responsáveis pela revolução que moldou a Idade Moderna. Eles colocam a Reforma Protestante no mesmo nível de influência do Renascimento italiano. O Renascimento italiano é uma marca profunda da sociedade, inegável. E esses historiadores identificaram na Reforma Protestante elementos tão vitais para a Idade Moderna quanto o Renascimento italiano, que marcou profundamente a cultura, a sociologia, né, a forma de pensar da Idade Moderna. A forma de pensar da Idade Moderna foi revolucionada pelo Renascimento italiano. Mas também, dizem esses autores, que a Reforma Protestante teve o mesmo impacto. Foi tão importante quanto. E muitos de nós, às vezes, não pensamos e não conseguimos captar esse aspecto da reforma para a vida social. Muitas vezes nós nos voltamos à questão religiosa, porque foi uma ruptura muito forte religiosa. Mas não foi só uma ruptura religiosa, foi uma ruptura social. Além de um rompimento religioso, houve também um rompimento social e cultural muito forte com a ideia da reforma protestante. Eu quero, então, compartilhar com você alguns aspectos onde a reforma protestante marcou de uma forma intensa a sociedade moderna. O primeiro deles, eu quero falar sobre a educação. A educação antes e depois da reforma. Com uma premissa, os reformadores, eles fizeram uma transformação na educação. Esse é o pensar de muitos historiadores, como eu te citei, esses três, que citam a reforma como muito importante. Por que a influência da reforma ela afetou a educação? Duas premissas de Lutero e dos reformadores. A primeira, o sacerdócio é de todos. Essa premissa foi importantíssima para a Igreja de Cristo, e não só para a Igreja, mas para a sociedade. Por quê? Se o sacerdócio é de todos, a palavra é de propriedade de todos. Não é de propriedade do clero, como até então estava sendo posto. A verdade estava no domínio do clero, do magistério católico. A palavra estava presa no magistério católico, no clero. A palavra estava retida no clero. E aí, Lutero, com a declaração extraída da Bíblia de que o sacerdócio é de todos, ele tirou da mão do clero a autoridade sacerdotal e colocou na mão de todos os crentes, de todos os cristãos. E se o sacerdócio é de todos, a palavra, então, é de todos. Ela não pode ficar circunscrita ao clero, ao magistério católico. Ela precisa ser liberada. Essas são as duas premissas que vão desencadear, na verdade, uma revolução na educação. Por quê?
Se todos os cristãos são sacerdotes e a palavra, então, é de todos, todos precisam de educação. Todos precisam de aprender a ler. Todos precisam aprender a interpretar a Bíblia, interpretar o que estão lendo. Partindo da premissa de que todos são agora sacerdotes, não está restrita a um clero, a um magistério, a um grupo iluminado, mas todos os são. A palavra, então, é de todos, porque o sacerdote é quem tem o domínio, o entendimento e a compreensão da palavra. É necessário, então, que todos saibam a palavra. E para que todos saibam, é necessária educação. É necessária a compreensão do que está escrito. Daí surge a necessidade de tradução da Bíblia no vernáculo. Começa a Bíblia a circular na língua das nações. O primeiro trabalho enfático de Lutero é traduzir a Bíblia para o alemão. E uma tradução da Bíblia que o povo compreendesse o que estava escrito, não tão de forma técnica, mas de forma a comunicar a verdade do Evangelho. Lutero promoveu a revolução educacional. Não só Lutero, mas os reformadores. Zwinglio pensou da mesma forma, Calvino pensou da mesma forma. Eles vieram tendo o mesmo insight. Se o sacerdócio é de todos e a palavra é de todos, essas duas premissas, então, tem que fazer acontecer uma educação para todos. Todos precisam saber ler. E não é só saber ler, é saber interpretar o que está lendo. Isso requer educação. Isso requer ensino. Isso foi revolucionário, porque até então eram as classes abastadas, eram os padres, era a formação do sacerdócio, que tinha instrução, que tinha direito à educação. Agora, o povo pobre, as crianças, as mulheres, vão ser incentivadas a aprender a ler, a escrever e a interpretar o que estão lendo para entenderem o contexto bíblico. Isso foi simplesmente uma bomba na educação. Foi simplesmente um momento na educação em que a religião, a forma de pensar teológica, teve uma influência avassaladora. Hoje, a gente tem aí alguns professores desdenhando a religião, desdenhando, né, o cristianismo, a fé, mas ou desconhecem a história ou são levianos com ela. Porque quem trouxe essa liberdade, quem pensou essa liberdade para crianças, para adolescentes, para homens, para mulheres, para que tivessem acesso à educação e trabalharam para que isso fosse real, para a implantação de escolas, para que o ensino chegasse até os mais pobres, os mais simples, para que eles tivessem acesso à leitura, ao entendimento, à compreensão bíblica, já que todos são sacerdotes. O sacerdócio é de todos, não é de um clero, não é de uma elite, não é de um povo que detém o poder, é de toda a igreja. Ele entende que o sacerdócio é de todos, baseado nos textos bíblicos, todos são sacerdotes, todos precisam ter compreensão da Bíblia, educação é fundamental. Um grande boom na educação, uma grande mudança na forma de pensar, que não só teve um resultado no cristianismo, mas na sociedade. Essa é uma das marcas fortes do impacto protestante na educação do mundo. Não ficou restrita à Alemanha, à Suíça, foi no mundo. Tá? E até hoje nós colhemos o fruto disso e estamos vivendo isso. As classes mais baixas da sociedade, os menos favorecidos, né, precisam dessa educação. Mas começou de forma bombástica com a Reforma Protestante. Não tem como negar essa realidade. A história da educação antes da Reforma é uma, depois é outra. Isso, o
pensar teológico de Lutero e dos reformadores influenciaram tremendamente. Mas também não é só, né, na questão da educação. No pensar jurídico, no pensamento jurídico, os historiadores atestam que a reforma protestante foi fundamental. Nós colocamos aí, né, os argumentos dos historiadores no livro, eu aconselho você a lê-lo, mas a temática é o seguinte: quando Lutero, na Dieta de Worms, ele se propõe a não deixar que a sua consciência seja aviltada, ele não abre mão da sua consciência. Esse é um princípio que o poder judiciário hoje, né, tem ele como lei. O Brasil tem ele como lei. Né? É a liberdade de consciência. Diante da imposição do Papa de que ele se retrate, de que Lutero se retrate, Lutero, então, se coloca à disposição de ser convencido. Ele não enfrenta a autoridade romana, dizendo que não fará o que está sendo pedido, mas diz: eu não posso ser convencido senão por meios que sejam a razão e a escritura. Eu não posso ir contra a minha consciência. Se eu for conscientemente convencido pela razão e pela palavra de Deus de que eu estou errado, eu retorno. Do contrário, eu não posso ferir a minha consciência. Isso é o direito de consciência, a liberdade de consciência que nós temos. Diz os historiadores que isso interferiu no poder jurídico profundamente. A partir daí, o pensamento jurídico toma a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência como algo importante. Ela está na nossa Constituição, no 5º artigo da nossa Constituição. Tá? Prevê esse direito que o cidadão tem de liberdade de consciência. Você não pode ferir a sua consciência. Você não pode agir contra a sua consciência. Isso é uma liberdade que nós temos e que ela foi iniciada pela Declaração de Lutero. Ela influenciou o poder jurídico. Não só o poder jurídico, mas o direito de resistência. Lutero e os reformadores, né, usaram a premissa de que nós temos direito a resistir à tirania. Eles pensaram até então o pensamento era, na verdade, que o rei era a autoridade máxima dada por Deus, que o Supremo Pontífice Católico não podia ser questionado, as autoridades de Deus não podiam ser questionadas. Lutero questiona a autoridade. A partir daí, tanto ele quanto os demais reformadores questionam as autoridades e passam a passar a percepção para o direito de que a resistência à autoridade tirana é um direito legal. Isso vai influenciar o pensamento jurídico que vai, a partir daí, ter, inclusive, nas constituições atuais, o direito à resistência. Até então, isso não existia. Até então, isso não era real. Ninguém poderia contrapor ao rei, ninguém poderia contrapor ao pontífice, mas Lutero contrapõe, apresenta argumentos para contrapor, e tanto ele quanto Calvino, quanto Zwinglio, se apoiam no direito de resistir à tirania. E a partir de aí, volto a dizer, eles influenciam no pensamento jurídico, que agora passa a ter, nas constituições, o direito de se revoltar contra o tirano. As constituições prevêem isso, né? Como elas funcionam, aí é o mecanismo de cada uma delas e o poder jurídico de cada uma, né? Os magistrados que avaliam essa resistência, entendem essa resistência, fazem julgamento, mas elas estão previstas. Estão previstas no poder judiciário, na legislação das nações, nas constituições das nações. E essas influências são claramente do pensamento da reforma. Muitos de nós não falamos sobre isso, né? Não temos essa prática de conversar sobre esse assunto. Como a reforma influenciou, né? Esse direito de resistência, como eu disse, é algo que começou lá em Lutero
ele faz uso de uma frase muito interessante para sintetizar isso. Tanto ele quanto outros reformadores fazem uso da frase: se a carroça estiver sendo conduzida por um bêbado, nós temos que freá-la. Isso é o direito de resistência. Isso é o direito de se levantar contra uma tirania, contra algo que está errado, inconstitucionalmente, ilegalmente, um levante contra algo que é tirano. E só se pensou isso a partir desse questionamento das autoridades, que não somente Lutero faz do Papa, mas se o Papa pode ser questionado, o rei pode ser questionado. As autoridades podem ser questionadas. Elas não são inquestionáveis. Elas não são infalíveis. Isso é um direito de resistência que veio a partir do pensamento da reforma. Ok? Não sei se vai dar mais tempo. Eu acho que eu vou ter que parar um pouco, porque se tiver perguntas, nós vamos estar compartilhando aí algumas dúvidas. Até aqui tem alguma pergunta, tem alguma questão que a gente... Pessoal, muitas pessoas entraram depois. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no chat, tá bom? Ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Por enquanto, a gente não tem nenhuma. Ok. Eu acho que pode seguir, porque teve pessoas que entrou, tem gente entrando agora. Alguns me disseram isso, né, por causa do horário. Infelizmente, eu sei que não é uma hora tão boa para pastor, por exemplo, que tem atividades culto até às 9, 9 e pouca, né? Eu sei que não é muito fácil. Mas nós acordamos esse horário, né? E vai ficar gravado aí, né? Marcele vai ser disponibilizado no canal Palavra e Ciência, não é isso? Isso, vai estar no nosso canal e eu também vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Ok. Bispo, tem uma pergunta aqui agora que mandaram, pastora Nani. Seja bem-vinda, pastora. Quando na história as mulheres foram proibidas de ter acesso à educação básica, como ler e escrever? Quando exatamente isso aconteceu, né, eu não tenho uma informação clara quando isso de fato aconteceu, quando houve uma proibição. Mas, culturalmente, na Idade Média, as mulheres eram excluídas de participar de escolas, de terem aula, né? Só os homens participavam. Durante a Idade Média, isso foi muito forte, né? Só os homens tinham instrução. Raro, salvo pouquíssimas mulheres da nobreza, tinham direito à instrução, tá? Mas foram casos esporádicos na Idade Média. E no século, né, no findar aí da Idade Média, no século XVI, basicamente as mulheres não tinham acesso à educação. E os pobres não tinham acesso à educação, na verdade. A educação era basicamente do clero e da nobreza masculina. Tá? Agora, quando houve essa ruptura drástica, eu não sei precisar, ok? Eu sei que a Bíblia relata mulheres, por exemplo, que tiveram uma influência forte durante o período do nascimento da igreja. A gente vê, por exemplo, Priscila, que teve uma influência forte, inclusive alguns estudiosos da Bíblia pensam poder ser de Priscila o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Alguns pensam, né? Nós não sabemos exatamente quem foi o escritor, mas alguns pensam ser Priscila. Alguém já atribuiu isso, pensou ser Priscila, né? Então, teve mulheres no Novo Testamento que conseguiram, de fato, influenciar de forma positiva na área da educação. Posterior ao Evangelho, com o crescimento do Império Romano e depois a sua decadência, o mundo viveu um outro período. E dali para frente, da queda de Roma para frente, nós temos histórias de algumas poucas mulheres que foram influentes na área da educação, que tiveram instrução a ponto de poderem serem observadas como mulheres que tiveram instrução educacional. A maior parte não tinha. Tá? Era, na verdade, uma prioridade do homem, e do homem nobre. Tá? Não era, na verdade, da população, era dos nobres.
Depois, tão somente dos nobres e do clero. Foi Lutero, Calvino e Zwinglio que colocou isso muito claro para que a população em geral tivesse acesso à educação. E eles trabalharam para formar escolas. Eles não só tinham a ideia, eles não só valorizaram, né, a partir dessa premissa de que os crentes são os sacerdotes, e de que a palavra é de todos. A partir dessa premissa, eles trabalharam pela educação. E daí para frente, as mulheres, as crianças, os pobres foram incluídos na educação escolar. Ok? Eu quero falar um pouquinho, então, se tiver mais alguma pergunta, Marcelo, você passa, mas eu quero falar um pouquinho, então, sobre o impacto da Reforma Protestante no pensamento científico. Nós temos também autores que tratam desse tema, que discorrem sobre o tema da influência da Reforma Protestante no pensamento científico. Alguns desses autores, né, que falam sobre esse assunto, eles pensam que houve uma mudança de paradigma na ciência. Que mudança de paradigma é essa? A mudança de paradigma que eles apregou, e não são poucos, alguns historiadores falam sobre isso, o paradigma antes da Reforma Protestante era um paradigma onde a física estava presa à metafísica. Ou seja, as verdades espirituais estavam aprisionando as verdades naturais. Elas estavam dependendo diretamente de uma revelação sobrenatural. Toda verdade natural dependia de uma verdade espiritual para ser explicada. A física estava presa à metafísica. A metafísica é esse pensamento que não pode ser codificado pelos sentidos humanos. Ele está fora do âmbito dessa compreensão sensitiva a nós. Né? Os nossos sentidos não podem perceber. Tudo que é natural, os nossos sentidos podem perceber. O que é metafísico, nós não temos capacidade de quantificar, de tocar, de sentir. Então, a física estava presa à metafísica. Esse era o paradigma científico antes da reforma. Segundo esses pensadores, com o advento da reforma, houve essa mudança de paradigma. A mudança foi o seguinte: o empirismo passou a ser a métrica da ciência. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência natural não estava mais presa à metafísica. Foi dado liberdade à ciência natural de pensar. Foi dado liberdade a ela de quantificar, de procurar, através do empirismo, da experiência prática, as respostas para as coisas naturais. As coisas naturais têm respostas na natureza. O que é natural, Deus já deixou para a gente estudar, a gente quantificar, a gente pesar, a gente medir, a gente entender lógica e racionalmente. Tudo que é físico, tudo que é natural, nós temos capacidade de prescrutar, de entender, de avaliar. E nessa mudança, advoga esses pensadores, que houve essa ruptura. O paradigma foi quebrado e a física se libertou da metafísica. Agora a física pode pensar empiricamente, pode pensar de forma experimental. E diz que quem trouxe isso à baila, em especial, foi Lutero. Foi Lutero quem fez essa divisão. Foi o pensamento do teólogo Lutero quem libertou essa forma de pensar. Porque, como eu disse para você, né, eu disse no início, na questão religiosa, a discussão sobre a Santa Ceia. Parece algo simples a Santa Ceia, porque a discussão era intensa. Né? O que se pensava era numa transubstanciação. A teologia era uma transubstanciação. Lutero pensou numa outra teologia, na consubstanciação. Ele fez uma mudança teológica. Ele mexeu nas bases da teologia da igreja. Mas nós, hoje evangélicos,
não estamos nem com transubstanciação e nem com a consubstanciação. Nós estamos com o Zwingli. Nós estamos na memória, na recordação. Né? Há mudanças muito fortes que foram rupturas muito fortes, tanto religiosas quanto sociais. E um pensamento de Lutero desencadeou essa mudança de paradigma científica. Qual foi o pensamento de Lutero? Lutero dizia o seguinte: um sacerdote não é feito com um aprendizado teológico, ele é feito na experiência prática da vivência do ministério. Esse pensamento de Lutero, essa forma teológica de pensar de Lutero, diz que desencadeou na ciência o pensamento de libertar a física da metafísica. A física é um pensamento empírico, tem que ser experimentado, é experimental. Ele não tem uma explicação transcendental, ele não tem uma explicação metafísica. A física é experimental, ela pode ser levada para o laboratório, ela pode ser quantificada, ela pode ser medida, pesada, calculada, estruturada. A libertação desse pensamento, desse paradigma, da forma de pensar, foi desencadeado por esse pensamento de Lutero. O sacerdote não é feito dentro de uma escola teológica com um monte de teoria. Ele é feito na prática da vida, no exercício do pastoreio. Esse empirismo na construção de um sacerdote, ele foi aplicado à ciência. Essa experimentação prática da formação de um sacerdote foi aplicado à ciência pelos que pensavam na ciência. Eles pegaram essa ideia de Lutero e aplicaram na ciência. Como? A ciência física é empírica. Ela não está presa à metafísica. Ela não precisa estar ligada a uma explicação metafísica. Ela tem uma explicação física. Ela pode ser quantificada, levada para o laboratório, provada, experimentada, degustada. Ela pode ser sentida, pesada, medida. E essa mudança foi muito brusca. É uma mudança, como disse o historiador, de um paradigma que vinha até então de séculos. Lutero discordou desse pensamento. Lutero questionou esse pensamento. Lutero dividiu, de fato, a física da metafísica também, quando ele exclui o pensamento, diz os historiadores, quando ele exclui o pensamento aristotélico da vida espiritual da igreja. A vida espiritual da igreja católica era baseada na teoria de Aristóteles, o pensador grego, que foi traduzida, né, por Tomás de Aquino, conhecida como o ensino tomista. Tomás de Aquino, ele queria provar que a razão pode provar a existência de Deus. Lutero rompeu com esse pensamento. Ele diz: metafísica é uma coisa e física é outra. A razão não pode entender Deus. A razão é física. Ela compreende as coisas físicas. Ela responde às questões físicas. Enquanto que a metafísica, quem responde por ela é a Bíblia, é a fé. Ela não está no campo da razão. Foi um rompimento com esse pensamento aristotélico que produziu um rompimento com um paradigma científico. Então, a ciência hoje colhe benefícios, na verdade, da reforma protestante. Por isso que eu estou dizendo para você que é tão importante a gente, de fato, conhecer a verdade do que aconteceu. Nós estamos vivendo uma guerra cultural. Nós nunca tivemos uma guerra tão forte cultural. Nós nunca vivemos, o mundo nunca viveu. Há uma polarização forte, e nessa guerra cultural, as duas grandes armas usadas nessa guerra, a primeira é a verdade e a segunda é uma narrativa falsa. São duas grandes armas. A verdade e uma falsa narrativa. A falsa narrativa parece que alastra como fogo, rápido. A verdade anda mais devagar. As pessoas têm menos acesso. Por quê? Porque
tem as dificuldades de se conhecer a verdade. Dizia um professor, né, que eu fiquei sabendo dito dele, eu não o conheci pessoalmente, mas ele dizia que estudar é cansativo, dá trabalho, é exaustivo, né? Então, aprender essas questões é um pouco mais exaustivo, um pouco mais cansativo, mas é a verdade. Nós estamos em meio a um monte de narrativa, nós estamos numa guerra cultural fortíssima. A guerra maior que nós estamos vivendo hoje é cultural. E nessa guerra cultural, ou a gente vence com a verdade, ou a gente vence com o que é real, com uma história verdadeira, porque ela está influenciando o nosso presente. Como eu disse para você, a influência dela nas nossas igrejas, citei a ceia, porque é uma das influências dela. Na nossa vida agora, hoje, né? Eu não sei quantos de nós convive com essa questão da ceia e acha que é nossa. Não é, ela veio lá de trás. Ela é uma influência passada, mas ela influencia na nossa perspectiva hoje. E hoje, ainda, a reforma protestante causou e continua causando um impacto na nossa sociedade, não só na religião, não só no pensamento teológico, não só no pensamento teológico. O grande diferencial de Lutero, quando ele propôs a reforma, não foi que ele era o primeiro a propor a reforma. Não. Antes dele tiveram reformadores, pessoas que propuseram reformas. Essa é a realidade, né? Se a gente lê a história da igreja, né, sempre houveram pessoas propondo reformas. Mas as reformas que eram propostas eram reformas morais. As pessoas que fizeram essa proposta, eles propuseram reformas morais na igreja. Queriam mexer na vida moral, nos costumes, nos hábitos. Lutero não. Lutero não propõe uma reforma moral. Lutero entendeu que o erro não estava nos hábitos, nos costumes. O erro estava na teologia. E ele propõe uma reforma teológica. Ele vai mexer na teologia da igreja. E quando Deus abre os olhos para que ele mexa na teologia, a consequência de mexer nessa teologia, ela se desdobrou nas camadas da sociedade. O impacto foi tão grande que impactou a educação, impactou a ciência, impactou a justiça, impactou os segmentos sociais, impactou a sociologia, o estudo da sociedade. Lutero fez uma transformação no pensamento social, na assistência social. Lutero fez uma revolução com a sua forma de pensar. Tá? E isso é muito próprio da reforma protestante. Isso é muito próprio desse tempo que já passou lá atrás, como disse Gonzales, mas que continua influenciando hoje e continua na nossa perspectiva. Por isso que é tão importante a gente conhecer a verdade, para não ser levado por narrativas, para não ser enganado por discursos de agora que menosprezam a fé, que menosprezam a religião, porque nessa guerra cultural cria-se uma narrativa e muitos acreditam nela e desprezam a nossa própria história e a influência que ela tem na sociedade agora. Por isso é tão importante, porque a guerra é cultural, é tão importante a gente entender o impacto que a reforma protestante causa e continua influenciando a nossa perspectiva, como diz Gonçalves. Ok? Tem perguntas? Sim, tem mais uma pergunta aqui. Como a igreja pode atuar hoje na educação, levando em conta que hoje o ensino nas escolas está cada vez mais averso ao ensino religioso? Pergunta jóia. Eu acho que o que a gente precisa fazer é partir para cima. O que nós precisamos fazer é partir para cima. É formarmos professores de níveis, desde os níveis fundamentais até as faculdades, professores que pensem de forma certa e que possam ajudar a corrigir o caminho, possam ajudar a corrigir a rota. É, na verdade, uma guerra cultural
nós precisamos lidar com a verdade, precisamos mostrar essa realidade, precisamos conhecer e expor essa realidade, e precisamos de professores, de gente que influencie nessa área. Essa é a saída para nós cristãos nesse tempo. Não podemos negligenciar isso. Os reformadores fizeram isso lá atrás. Eles entenderam essa necessidade e implantaram lá atrás. E as nossas igrejas, lá, que começaram no século XVI, XVII, vieram implantando escolas, implantaram faculdades. Os Estados Unidos, você conhece a história, nasceu com essa perspectiva, implantou inúmeras faculdades, e é o que nós precisamos fazer hoje de novo. Nós precisamos voltar a isso, né? Nos apropriarmos dessa história. Eu disse, nós fizemos uma apropriação da ceia. Uma apropriação que nós fizemos e até parece nossa, né? Mas é herdada da Reforma Protestante, em especial de Zwinglio e dos anabatistas, que pensaram dessa forma. E hoje nós precisamos, igualmente, nos apropriar dessa história, né? Não vivermos ela, né, nostalgicamente, mas nos apropriarmos dela e fazermos o que foi feito. Começarmos a influenciar nessa área novamente. Voltarmos a nos preocupar com a influência nessa área. Tem mais Excelente. Mais alguma pergunta, Nicolas? Eu tenho uma pergunta que é o seguinte: você acha que hoje existe a necessidade de uma nova reforma diante da realidade? Reformas morais, a gente sempre está precisando. As igrejas, né, evangélicas, nós nos debatemos muitas vezes com necessidade de reformas morais, né? Elas são imperiosas em cada período, em cada tempo. Nós, homens, somos falhos, somos frágeis, e constantemente temos necessidade de reformas morais. Reformas teológicas, eu acredito que nós temos hoje um conhecimento teológico, uma compreensão teológica que tem nos ajudado a compreender esse tempo, a compreender essa hora, né? Sempre há riqueza da parte de Deus na questão teológica, sempre há. Reforma teológica, eu não sei se seria esse o caso, mas reforma moral nós precisamos. Tem muita... são um pouquinho mais de 500 anos, né? Desde que aconteceu a reforma. Tem algo que nesses mais de 500 anos se perdeu? Algo que foi bom no momento, às vezes ali nos primeiros 50 anos, às vezes, e acabou se perdendo na história, que poderia voltar e seria muito bom para hoje, para a igreja ou para a sociedade? Na reforma em si, né, no âmbito da reforma, a reforma, como eu te disse, ela foi teológica. A reforma proposta por Lutero, ela é diferente das demais reformas que foram propostas, porque as outras foram morais. Mas Lutero foi no cerne da questão, que era teológica. Nessa reforma teológica, eu penso que a palavra, como diz os escritores, foi liberada, né? Houve uma liberação da palavra. Isso foi muito bom, isso foi muito saudável para a igreja, né? Abriu-se o caminho para uma compreensão maior da palavra de Deus e uma liberdade para se pensar a teologia. Isso foi de fundamental importância para o desenvolvimento das igrejas que vieram pós-reforma, as igrejas históricas e os movimentos que se seguiram de avivamento espiritual. Sempre foram importantes, né? Há alguns ganhos que eu penso que hoje nós temos. No período da reforma, quando ela começou, houve uma disputa muito forte que prejudicou a reforma, né? A disputa teológica entre alguns grupos dificultou muito a reforma. Por exemplo, né, historiadores citam que a dificuldade de compatibilizar Zwinglio e Lutero na questão da Santa Ceia, porque Lutero não abria mão da consubstanciação e Zwinglio não abria mão do memorial, isso prejudicou, por exemplo, a reforma. A reforma poderia ter caminhado mais rápido,
poderia ter êxito melhor, mas a falta de compreensão e de entendimento entre eles provocou uma ruptura e dificultou. Eu acho que hoje nós estamos tentando um respeito maior entre o pensamento teológico, né, da igreja. Hoje há uma tentativa de compreender melhor como o outro pensa. As igrejas tradicionais, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais têm tentado pensar um pouco mais e entender o que o outro pensa. Isso é um ganho, isso é positivo. Tá? E eu diria que nisso nós ganhamos, né? Porque houve muita intolerância também no período da Reforma Protestante. Intolerância não somente relacionada ao Estado, à religião, né, à Igreja Católica em si, mas intolerância entre os próprios grupos que se dividiram, né, como a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, os anabatistas. Houve muita intolerância. Hoje nós temos tolerância. Hoje eu acho que há uma tolerância um pouco maior do que havia antes. Isso é bom. Isso eu acho que nós ganhamos. A questão moral, como eu disse, ela sempre precisa ser reformada. De tempos em tempos, a igreja precisa sofrer uma reforma moral. Não uma reforma teológica, não sei se seria esse o caso de fato, eu não vejo isso, mas essa moral, sim. E o que se perdeu, como você colocou, né, durante esse tempo, né, eu acho que nós perdemos, na verdade, essa compreensão da história. Essa compreensão da influência da história nós perdemos. Hoje, pouquíssimo se fala no âmbito das igrejas na importância que foi e que é essa reforma. Eu acho que essa história nós perdemos. Mas nós perdemos não porque é a história da reforma, é porque a memória tem sido prejudicada. Nós estamos sendo levados a perder a memória. Porque a perda da memória faz parte, como eu disse, da guerra cultural que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo uma guerra cultural. E perder a memória, fazer perder a memória, é uma das forças dessa guerra. Tá? Essa guerra cultural quer que a gente perca a memória e quer que a gente seja levado por uma narrativa presente. E quando nós perdemos a memória, quando nós deixamos de ver, por exemplo, essa influência da reforma, nós perdemos a nossa perspectiva hoje. Nós não sabemos direito quem somos, porque nós não aparecemos aqui do nada. A Igreja de Cristo vem caminhando há 2000 anos. Nós temos uma história. Nós temos uma história. Nós não aparecemos do nada. A Igreja Evangélica Brasileira não apareceu do nada. Ela não apareceu no Brasil. Ela tem uma história. E a história dela fatalmente passa pela Reforma Protestante. Passa pelos meandros, né? Pelos caminhos da Reforma Protestante. Então, eu acho que o que nós perdemos, Nicolas, respondendo a sua pergunta, foi essa memória. E nós precisamos resgatar ela, para não ser enganado pela narrativa hoje. Legal. Uma das coisas que eu ouvi falar é que quem conhece a história não é pego de surpresa, né? Às vezes a gente acha que algumas coisas só acontecem no nosso tempo. Às vezes a resposta está no que já aconteceu lá atrás. Por não conhecer a história, a gente acha que as coisas, né, são inéditas. E às vezes a gente até se perde no caminho de correção, né? É o que eu comecei falando lá atrás, né? A gente acha que a Santa Ceia, nós é quem idealizamos isso, né? Somos nós, os pastores, que pensamos que ela é um memorial e começamos a ensinar assim, né? Mas, na verdade, muitas vezes, desconhecemos que ela é uma herança suíça. Ansioso para ler o livro, hein? Muito bom. Ok? Excelente. Excelente, pessoal. Aproveitando que a gente está falando sobre esse livro do Bispo Antônio Rocha, Impactos Sociais da Reforma Protestante, ele está na nossa plataforma, palavraeciência.com, junto com mais 8 livros, tá? Dos quais a gente já fez algumas aulas também, que podem ser acessadas no nosso canal no YouTube. Babilônia Pede Música, A Involução da Mente, O Processo da Criação, Espinhos no Trono, O Limiar de uma Nova Era, Caminho de Caim, A Revelação. São alguns dos livros do Bispo Antônio Rocha que estão na nossa plataforma.
juntamente com mais alguns cursos também. A gente já tem 3 cursos gravados lá, cursos bem completos, Música, Arte Transcendental, Complexo Caminho para a Liderança, e um de leitura também, que é um curso meu, que é Ler para a Vida. E mais outros cursos e livros que estão com data já para lançamento, tá? Eu não sei se todos vocês já acessaram a nossa plataforma, que está com os livros, vou colocar aqui no chat, para quem ainda não conhece. E a gente tem o nosso grupo também no WhatsApp, né, que é Palavra e Ciência Educação, que é onde a gente ali manda os links das aulas e também os vídeos dessas aulas que estão sendo gravadas e outras informações relevantes, que a gente eventualmente fizer algum outro lançamento, algo parecido. Se não tiver mais alguma questão, nós agradecemos, né, Bispo, a presença de todos, o tempo compartilhado conosco. Muito obrigada aos pastores também que estão aqui presentes. Todos que estão presentes com a gente agradece por essa noite aí de conhecimento excelente compartilhado mais uma vez. Muito obrigada também, Bispo, por esse momento. Se quiser deixar Eu agradeço a vocês, agradeço aí ao canal Palavra e Ciência, Marcélia Wachler, e a cada um de vocês, amigos, irmãos, pastores que participaram. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estarmos juntos. Foi um prazer compartilhar com vocês. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Vou mandar no grupo o link da aula para quem quiser compartilhar para outras pessoas também assistirem e para conhecer o nosso trabalho e os livros do Bispo que já estão disponíveis lá. Ok? Um grande abraço a todos, querido, e até a próxima aula, se Deus permitir.